Olá, prosseguindo no estudo do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e vossa mãe, nós estamos examinando hoje o subitem a parentela corporal e a parentela espiritual. Allan Kardec dá início a este estudo com uma frase muito marcante. Ele diz assim: os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral de seu filho para fazê-lo progredir. Esta é a contribuição clara da doutrina espírita para o nosso movimento evolutivo. A questão da reencarnação. O espírito já existia antes de reencarnar. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre o espírito. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. O entendimento desta questão resolve muitas dificuldades das vidas familiares. Veja, por exemplo, quando uma pessoa reencarna numa família, ela é atraída para encarnar naquela família por laços de simpatia. Olha o que diz Kardec sobre isso. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então veja como as coisas são. Então, um grupo familiar aqui na Terra é composto, na sua maioria, por espíritos afins, simpáticos, que se atraem, que têm ideias parecidas, gostos parecidos. Não quer dizer que um grupo familiar que seja constituído de malfeitores, não exista entre eles afeições. Existe, claro que existe. Mas existem também estes apegos, estas questões. Não é que não foram vencidas, mas reencarnam por afinidades anteriores, por coisas boas que já fazem e por coisas ruins que ainda fazem. E reencarnam atraídos por afinidade de gostos, de simpatias, e vão vivendo juntos, se apoiando uns aos outros, se espelhando um nos outros. Os filhos se espelham nos pais, etc. E obtêm, durante a encarnação, convivendo no grupo familiar, obtêm evolução intelectual e moral. Então há no grupo familiar, na maior parte das vezes, espíritos afins, simpáticos. Mas pode acontecer também de encarnar numa família espíritos que não são atraídos por simpatia. Olha o que ele diz. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Com isso, nós conseguimos entender
os dramas familiares da nossa própria família e de outras famílias conhecidas que às vezes vemos no noticiário. Nós podemos compreender a complexidade das ocorrências familiares. Espíritos afins e, às vezes, espíritos antipáticos que, por dívidas anteriores, nascem naquela família, atraídos por elos de ódio, de rancor, de mágoa, e reencarnam ali para aprenderem a se perdoar, a superarem anteriores antagonismos. É assim que acontece. E então veja que, com a visão espírita desta questão, fica mais fácil compreender e suportar as lutas, porque sabendo que vencendo as provações familiares durante uma vida, os elos espirituais entre essas criaturas se fortalecem, tornando-se cada vez mais fraternos, não é? E aquelas ligações antipáticas de espíritos estranhos ou até inimigos que reencarnam numa família, às vezes são superados esses ódios pelas renúncias, pelos amores, pelas tolerâncias, aprendendo a perdoar e a superar. Nós passamos a ter, assim, com este entendimento, um outro olhar sobre a vida familiar. Neste momento, entendendo desta maneira, nós conseguimos mais elementos para honrar nossos pais. Ainda que não tenhamos simpatia, compreendendo isso, nós vamos nos esforçar para honrar nossos pais, que nos deram a oportunidade da encarnação para reforçar a nossa evolução intelectual e moral, mas também para nos ajudar a nos aproximar do reino de Deus, na medida em que, honrando nossos pais, como diz Jesus, que devo fazer para herdar a vida eterna? Como perguntou o jovem a Jesus. Cumpre os mandamentos, ele falou. E repete os mandamentos e honrai vosso pai e vossa mãe. Olha que olhar diferente nós passamos a ter sobre a nossa família. E honrando a nossa família, nossos pais, pelo benefício extraordinário que nos proporciona da encarnação. O que é honrar nossos pais? É cumprir os mandamentos. Eu honro os meus pais vivendo uma vida onde eu cumpro os mandamentos. Porque você pode honrar os seus pais, a sua família, através dos valores deste mundo, não é? E os valores deste mundo são complicados, nós sabemos. Às vezes você precisa fazer fortuna para que então seu pai fique orgulhoso, sua mãe fique orgulhosa. Mas vou me formar em tal coisa, ainda que eu não tenha vocação, para que meus pais sejam honrados, eu leve o nome dos meus pais. Esses são os valores do mundo. Às vezes eu sou um mau político, eu sou um mau professor, eu sou um mau médico, mas eu busquei aquilo ali para obter a admiração pública, as vitórias dos valores do mundo, para ser um vencedor no mundo, mas um derrotado espiritual. Com isso eu não estou honrando espiritualmente, porque espiritualmente, que é o valor eterno, quando eu honro os meus pais através dos valores espirituais, aí então eu estou de acordo com aquele jovem pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ao honrar os meus pais, cumprindo os mandamentos e não honrando os pais pelos valores deste mundo, então eu estou conseguindo dar um passo avante na escala do progresso espiritual. Aí Kardec acrescenta uma frase assim, sobre essa questão material e espiritual.
não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Eu achei interessante a palavra prendem. Prendem os espíritos antes, durante e depois. Porque os elos de simpatia, de afeto e de amor fazem com que os espíritos se tornem unidos por laços fluídicos, onde comungam, se fortalecem mutuamente, onde quer que estejam. Também pelos laços do ódio. Este é o problema, precisamos cuidado. Buscar o perdão, buscar a compreensão, não é? Para que a gente supere as animosidades, sobretudo dentro da família. Porque aí, se nós aprendermos a desenvolver essas virtudes divinas, indulgência, perdão, benevolência, é caridade. Ainda que seja de uma pessoa familiar com quem a gente não se dá bem, é o momento de exercitar essas virtudes que nos elevam na escala do progresso espiritual. Daí a necessidade de honrarmos, respeitarmos nossos pais, para benefício dos pais, que terão o mérito, e para nosso benefício, que vencemos impulsos egoístas, não é? Então, há duas espécies de família, diz Kardec. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Aquelas que são pessoas que são unidas a uma família apenas pelos laços corporais, esses laços se desfazem, às vezes na própria encarnação. E depois, agora, quando ocorre o desenvolvimento de laços de natureza espirituais, afetiva, né? Elas permanecem, elas não se desfazem nunca. As famílias pelos laços espirituais só se fortalecem e ampliam-se com o tempo. Elas vão se ampliando até chegar à humanidade inteira. Foi por isso que Jesus diz aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, a minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe, porque Jesus faz a vontade do Pai. Então, todos aqueles que fazem a vontade do Pai é a família espiritual de Jesus. Nós somos a família espiritual de Jesus? Em alguma medida, sim. Né? Porque aqueles que fazem a vontade de meu Pai, este é minha mãe, meu irmão, minha irmã, família de Jesus, né? Os irmãos de Jesus, eles demonstravam hostilidade ao mestre. Quando chegaram lá na porta, Jesus estava reunido dentro da casa com uma multidão de pessoas que queriam ouvi-lo, e chega lá na porta da casa, não é? Os irmãos de Jesus, que diziam que ele perdera o espírito, e sua mãe. E eles dizem a Jesus, os que estão lá dentro, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e te chamam. Aí Jesus pergunta, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Não é? Então, os irmãos sim tinham hostilidade, não faziam parte da família espiritual de Jesus. Mas não quer dizer que a mãe dele, ele falou daquela maneira, generalizou, para ensinar, para dar um exemplo. Ele demonstrou diversas vezes o afeto dele pela mãe e vice-versa. Nós comentamos isso no vídeo anterior. Não é? Eu quero deixar uma curiosidade também, porque Jesus tratou desta questão de o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Jesus falou disso. Eu quero deixar como curiosidade. Olha só, no Evangelho de João, no capítulo 3, dos versículos 1 a 12, nós tratamos desse assunto no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Quando
Há um relato ali, tirado do Evangelho de João, em que Nicodemos, um senador dos romanos, foi até Jesus durante a noite, querendo saber mais a respeito do reino de Deus, como é que ele poderia acessar o reino de Deus, porque Jesus falava muito disso, não é? Ele foi atraído porque Jesus dava os sinais extraordinários. Ele dizia, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não vem de Deus. Então, conversando ali, Jesus fala para ele, em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A água era um símbolo de matéria, né? Material, né? Corpo físico, né? Carne. Essa era a água, eles entendiam assim na época, né? Porque o Nicodemos queria saber do reino de Deus, né? E ele continua, Jesus, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Dizendo que não são os pais que criam o Espírito do Filho. É o corpo, mas não o Espírito. Jesus já tratou disso. E ele faz uma passagem curiosa, ele diz assim, em seguida, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. É curioso porque a palavra Espírito e a palavra vento é a mesma palavra lá para os judeus. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Você ouve o barulho do vento, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. É isso que Jesus quer dizer. E diz que com o homem acontece a mesma coisa. Está se referindo ao Espírito. O Espírito vem, você não sabe de onde ele vem. E ele vai, você não sabe para onde ele vai. Então Jesus já falava sobre isso. Então está essa passagem, eu recomendo, quem tiver curiosidade, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 12. Não é? Então aí está a parentela corporal e a parentela espiritual. E dentro da parentela, nós vamos ter a oportunidade de honrar nossos pais. E honrando nossos pais, herdar a vida eterna. É dentro da família que nós temos a oportunidade de nos aproximar, de desenvolver em nós o reino de Deus. Porque o de Deus é eterno. Então, quando eu desenvolvo virtudes divinas de respeito, não é? De prática das leis de Deus, eu vou consolidando em mim o que é característico do reino de Deus, que é eterno, para herdar a vida eterna. Então, está na parentela corporal, onde nós estamos entre a parentela espiritual também, dentro da parentela corporal. E ali é um campo extraordinário, onde podemos desenvolver a benevolência, a indulgência, o perdão e a caridade, não é? Uns para com os outros, especialmente com os nossos pais, conforme já comentamos, não é? No vídeo anterior, quando falamos quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Nós vamos encerrando esses comentários rápidos neste item, e no próximo vídeo nós continuaremos no capítulo 14, examinando já agora nas instruções dos Espíritos o item a ingratidão dos filhos e os laços de família. Até lá então, que Jesus nos ampare.